Então, vou falar de uma arquitetura para nova geração de aplicações com React Native. O que eu quero dizer com nova geração são os hooks. Okay? Então, depois que os hooks apareceram, eles trouxeram muitas novas possibilidades. Falando um pouco de mim, eu faço coisas com código desde sempre, desde os 13 anos. Comecei no RPG Maker, um pouco de Ruby. Eu gosto de trabalhar com acessibilidade, performance. Eu gosto de open source, fui colaborador no início do Brave e agora trabalho na Vagas. E só para dar um contexto, um dia normal em um chat, vem um cliente e faz a pergunta mais temida por todos os fronts. Sabe o que seria legal? E a reação não podia ser outra. E o cliente manda uma explicaçãozinha. Você pede para o cliente simplificar um pouco e ele resume. Um to-do list, só para variar, para web e mobile. E você não aguenta mais, né? Mas então você tem uma ideia genial. Você pensa, e se eu usar React Native, React Native Web? Sucesso. Mesmo código para tudo. Mas como que a gente imagina que vai ser? Esse é o fluxo mobile, 2 páginas. Uma tem a lista e outra tem os detalhes de um to-do. E o web é simplesmente a versão expandida. Mas como que é realmente? Mobile, da mesma forma, e web, tudo junto. Então você tem uma lista e a descrição do lado. E aí não tem mais graça, porque aquela sua ideia inicial de reutilizar todo o código não funciona mais. Mas aí aparecem os hooks. Primeiro vamos retomar um pouco a utilidade dos hooks. Então, o que são hooks? São funções normais, a diferença é que eles têm suporte para as principais coisas do React, como state, você pode ter state de React mesmo dentro deles, lifecycle e context. E eles não renderizam nada. Então, eles não renderizam uma interface. Eles sempre são chamados a partir de um componente, e o estado local ele é sempre isolado a esse componente. Então, a gente diz que os hooks servem para compartilhar a lógica de estado, mas não para compartilhar o estado em si. E agora vamos para um pouco de código. Esse é um exemplo de como seria a ideia inicial de um to-do. Essa é a forma mais comum de ver por aí. Você tem um estado, então um use state, você tem talvez um use context, alguma coisa de lifecycle com use effect, uma função para adicionar um to-do. Você tem alguns componentes de interface embaixo, o input, um botão, a lista. Você tem um handler do input, etc. Mas se a gente olhar melhor, dá para notar que alguns componentes eles poderiam ser separados. Então aqui eu tenho um input, eu tenho um handler do input. Eles poderiam ser separados em um componente. Então eu joguei para um outro componente. E esse componente ele vai simplesmente receber um valor e receber a função que seta esse valor e vai passar para o input. Então, esse é um exemplo de um componente separado. Acho que isso é uma coisa comum, todo mundo costuma fazer. E assim seria a lista. Ela recebe uma array de to-dos e ela faz um map e renderiza os itens. Eu chamo esses componentes de pure components, porque eles são componentes funcionais no sentido de função matemática. Então, dada uma mesma entrada, eles sempre retornam a mesma saída. Então, falando em linguagem de React, dadas as mesmas props, a renderização ela vai ser sempre a mesma. Então, uma forma de mostrar isso é dizendo que se A igual a B, quer dizer, se as props A forem iguais às props B, então a renderização da função A, f de A, é igual a f de B. É igual a renderização da função B.
Então, eles recebem exclusivamente via as props os valores de estado e callbacks para atualizar esses valores. Então, eles não têm o estado interno, eles sempre recebem valores através de props. E como eles são componentes puros, eles podem ter a performance otimizada com React Memo. O React sabe muito bem como otimizar esse tipo de componente, porque já que esse componente ele só renderiza algo diferente quando a prop muda, o React otimiza e ele só permite renderização quando a prop muda. Voltando para o nosso to-dos, dá para perceber uma outra coisa. Dá para perceber que essa parte aqui de cima, o state, o context, o lifecycle e a função de adicionar um to-do, eles falam mais da lógica de negócio, de como funciona um to-do, do que da renderização. Então, a gente também pode separar em um outro componente. Joguei para um outro componente, e esse componente é um hook, é um custom hook, chamado de useToDos. E o que ele vai retornar vão ser os valores e as funções que atualizam esses valores. Então, nesse caso, ele vai retornar o título, a função que seta o título, o addToDo e a array de to-dos. E assim eu consigo extrair a lógica do componente e desacoplar do componente que renderiza a interface. Esse tipo de componentes eu chamo de logic hooks. E o que são? Eles são custom hooks e eles cuidam da lógica de negócio. Então, eles têm toda a lógica da aplicação dentro deles. São eles que se comunicam com o context, ou fazem fetch para a API. Então, isso não vai acontecer dentro dos componentes de interface. E eles retornam os valores de estado e as funções que atualizam esses valores. E podemos usar os custom hooks dessa forma. Então, aqui eu tenho tudo que foi retornado, que foi retornado pela função, eu consigo usar dentro de algum outro componente. E eu consigo renderizar nesse outro componente os elementos de interface. Então eu pego esses valores retornados pelo useToDos e eu simplesmente passo para as props dos pure components. E esse componente responsável por receber os valores do hook e passar para os pure components, eu chamo de interface. E o que são as interfaces? As interfaces são componentes função, não são componentes funcionais, aqui eu digo componentes função em oposição às classes, então eles são componentes que escrevemos como função e não como classe. A diferença é que eles não são puros, então eles não são componentes funcionais no sentido matemático. Mas eles renderizam componentes funcionais e eles recebem os valores fornecidos por logic hooks e eles distribuem esses valores para os pure components. Então, o fluxo de dados seria assim. A lógica sempre vem do logic hook, passa para a interface e a interface só serve para distribuir. Eu precisava de um nome para a arquitetura, então eu improvisei um. Logic hooks virou Lux. Talvez baseado um pouco no Flux, sei lá, alguma coisa assim. E como isso resolve o problema do to-do list na prática? Lembrando um pouquinho, esse é um fluxo com duas telas, e esse é outro fluxo onde está tudo na mesma tela. Vamos primeiro ver como que a gente faz para resolver esse fluxo aqui. Você simplesmente chama seu useToDos e pega todos os valores que ele oferece, incluindo o current to-do, que é o seu to-do atual, e você renderiza ele junto com os outros pure components. Então você tem aqui o título e a descrição, estão sendo renderizados na mesma página. E agora vamos para a segunda. Aqui eu mostro como a gente passou o valor do to-do atual. E agora vamos para a segunda interface, que tem as duas páginas. Nesse caso, na primeira página, não vamos precisar retornar o current to-do. Então vamos retornar todos os outros valores, menos os valores do to-do atual. E uma outra interface, podemos retornar somente o valor do to-do atual.
Mas se vocês repararem, o use-to-dos ele não precisou sofrer nenhuma alteração. Então, para o use-to-dos, tanto faz o que acontece na interface. Ele vai sempre continuar com o mesmo comportamento. E isso resolve o problema de fluxos diferentes. Isso é muito útil para quando queremos reutilizar código com React ou React Native. Mas também é útil quando você precisa reutilizar, mesmo em uma interface de uma plataforma só, você precisa reutilizar a lógica em diferentes lugares. Então, as vantagens principais são que permite reutilizar a mesma lógica com diferentes interfaces e vice-versa. Então, às vezes, a mesma interface pode receber lógicas diferentes. Componentes que não são tão acoplados, eles são mais facilmente testados. Então, se com a mesma entrada eu tenho a mesma saída, meu componente é mais previsível. Eles são mais facilmente otimizados. Como o exemplo do Memo. Torna mais fácil refatorar e deletar código. Então, vamos supor que a interface, em algum momento, ela é refeita. Você não precisa mexer em nada na lógica da aplicação. Você pode trocar toda a interface e a lógica da aplicação continuaria intacta. Para desenvolvedores que estão começando no projeto e não têm muito conhecimento do código, os logic hooks eles podem ser consumidos sem que a pessoa precise saber como eles funcionam por dentro. Então, a pessoa pode construir interface sem realmente saber no começo como que tudo funciona. E eles são muito bons no contexto de monorepos, porque um logic hook pode ser um package. Então, vamos supor que você tem a mesma autenticação em várias aplicações suas. Você pode transformar esse logic hook de useLogin, por exemplo, em um package e pode distribuir para várias aplicações. Desvantagens. Não é ideal para aplicações mais simples, porque se você não tem muita necessidade de reutilizar código, você vai adicionar uma complexidade desnecessária. Ele é compatível com o Flux, mas se você utiliza com o Flux, vai gerar muitas camadas, então lasanha code. Esse é um exemplo. Action, Dispatcher, Store, etc. E outra desvantagem é que é uma arquitetura testada, mas não é uma arquitetura documentada muito bem ainda, então pouca documentação. Aqui tem um Code Sandbox para quem quiser brincar um pouco com o To-Do List e ver como que funciona. As dúvidas, se alguém tiver, anota aí, que depois vai ter a desconferência e aí eu posso tirar as dúvidas. Lembrando que o exemplo do To-Do foi só para ilustrar, mas não importa a complexidade da aplicação, se você tem essa necessidade de reutilizar a lógica, essa arquitetura resolve. Para quem quiser entrar em contato, tem o Twitter e o GitHub. E é isso aí, obrigado.